Olá, sou o professor Rafael Sequete, sou professor de Educação Física formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tenho mestrado em Ciências da Saúde, Ciências Cardiovasculares pela Faculdade de Medicina dessa mesma universidade. Bem, esse aqui é mais um vídeo sobre conceitos básicos de artigo científico, conceitos básicos e tratados bem rapidamente, só para dar uma ideia do assunto. Hoje o assunto é caso controle. Vamos lá então. Os casos controles são esses os estudos de segmento, exatamente o contrário dos estudos de corte. Os estudos de corte eles pegam uma população toda saudável e fazem um segmento dessa população, um segmento temporal, para ver qual dessas pessoas ou quais dessas pessoas desenvolvem um desfecho e quantas delas foram submetidas a um fator de risco, como, por exemplo, incidência de luz solar, exercício, dieta menos ou mais calórica, enfim. E os estudos de caso controle são exatamente ao contrário. Eles pegam uma população que já foi exposta e comparam com uma população que não foi exposta e veem quais desses fatores ou qual fator foi risco para o desfecho. Talvez para deixar bem claro assim. Eles funcionam ao contrário. Por exemplo, eles pegam um grupo de pacientes, um grupo de interesse aqui, que seriam pacientes com câncer, e pareiam esses pacientes com um grupo de pessoas da mesma idade, do mesmo gênero, que vivem talvez no mesmo lugar, comparado pelo menos um por um. Geralmente o grupo de controle é 2 por um, 3 por um, pode ser. Mas eles comparam esses dois grupos num histórico de antecedente, o que poderia ter desenvolvido o câncer nesse grupo de pessoas. Eles pegam aqui 200 pessoas, 400 pessoas nesse grupo, fazem um histórico de ambos os grupos e fazem lá um comparativo de histórico dos dois grupos de pessoas e tiram as conclusões. Aqui poderia ser pacientes que desenvolveram essa neoplasia, desenvolveram câncer. Eles fizeram um histórico desses dois grupos e viram quais desses grupos tinham mais tempo, permaneciam mais tempo sob luz solar, sem uso de protetor solar, por exemplo. E aqui o tipo de câncer é câncer de pele. Eles viram que a exposição solar é um fator de risco para o câncer de pele, esse tipo de coisa. Vamos ver nos exemplos. Rapidamente, primeiro um estudo brasileiro, aqui na Revista de Saúde Pública, publicado em 2004, amputações de extremidades inferiores por diabetes mellitus, estudo de caso controle. É uma característica de bons estudos, até uma característica daqueles statements a respeito de como fazer um bom estudo, como eles devem ser colocados, são de apresentar diretamente no título já que tipo de estudo é. E esse aqui é um caso controle. Bem, o objetivo aqui então foi estudar a respeito de amputações de extremidades inferiores para ver se elas, sabendo que elas são cada vez mais frequentes em pessoas com diabetes mellitus e tornam-se um importante problema de saúde pública, por isso que esse estudo foi feito. E como esse estudo foi feito? Ele é um estudo de caso de controle emparelhado, isto é, ele é emparelhado com pessoas que não têm o desfecho aqui, que é amputação de extremidades inferiores. Foram identificados, então, 117 pessoas com diabetes mellitus e submetidas a amputações de extremidades inferiores. Eles foram emparelhados com casos de pessoas sem o desfecho, que aqui é amputação de extremidades inferiores. E essas 117 pessoas foram comparadas com 234 controles. Que tipo de controle? Pessoas também com diabetes mellitus, mas sem amputações, que não foram submetidas a amputações. Então são os casos controles. O desfecho aqui não é diabetes, sim amputações. E por isso que o controle são as pessoas com diabetes. E as variáveis consideradas no emparelhamento foi sexo, idade e a duração da doença, que é muito importante nesse caso, ou nessa característica. Como medida de associação, eles utilizaram o odds ratio, que é uma medida de associação ou característica de estudos de caso controle. Bem, voltando lá então, nos resultados observou-se que houve a existência de associação entre amputação e hábito de fumar, isto é, entre essas 117 pessoas e 234 controles,
o hábito de fumar foi maior entre as 117 pessoas que o hábito de fumar entre os 234 controles. Isso de forma estatisticamente comprovada. Então, o hábito de fumar, a última glicemia acima de 200 miligramas por decilitro de sangue, e a presença de neuropatia simétrica distal e de vasculopatia periférica. Então, esses fatores estão relacionados a um diabético, a uma pessoa com diabetes, aumentar o risco dela ou não de ser amputada. E é o que eles colocam aqui. O reconhecimento dos determinantes de fatores intervenientes para o acometimento desse agravo levarão à redução dos custos da área e à melhora de saúde e qualidade de assistência prestada na rede de serviço de saúde pública. Portanto, o que eles colocam aqui, que a partir desse estudo, nós sabemos que o hábito de fumar é um fator de risco para amputação em pessoas com diabetes. A última glicemia superior a 200, isto é, ter uma glicemia superior a 200 miligramas por decilitro de sangue, é um fator de risco para ter amputação em diabéticos, e a presença dessas duas condições, polineuropatia simétrica distal e vasculopatia periférica. Outro estudo, dessa vez um estudo não brasileiro, é o exercício ou a utilização de atividade física durante o período de vida, de atividade física durante o período de vida e o risco de câncer de mama entre mulheres brancas e afrodescendentes. O que eles viram aqui, o background do estudo, é a inatividade física ou a atividade física é um fator, ou inatividade física, enfim, é um fator modificável, no fator de risco para o câncer de mama modificável. Mas havia, até essa época, esse aqui é o estudo de 2005, poucos dados a respeito de que se esse fator de risco para o câncer de mama fosse importante também para mulheres afrodescendentes. O que eles fizeram aqui foi um estudo multicêntrico, estudo multicêntrico, isto é, feito em mais de um local, feito em mais de um centro de pesquisa, mais de um hospital, com mulheres afrodescendentes e mulheres brancas entre 35 e 64 anos de idade, recém-diagnosticadas com câncer de mama invasivo. O que eles pegaram, então, foi 1.605 mulheres negras ou afrodescendentes e 2.933 mulheres brancas ou caucasianas com o câncer de mama invasivo recém-diagnosticado, comparados com 1.646 mulheres afrodescendentes e 3.033 mulheres caucasianas que não foram diagnosticadas com câncer de mama, que tinham a mesma idade ou em torno daquela média de idade, que não foram diagnosticadas com câncer de mama. E eles fizeram, então, entrevista para saber a respeito do nível de atividade física dessas mulheres. E eles examinaram a associação, tanto estudos observacionais, tanto quanto coortes e estudos de caso-controle, eles estudam esse tipo de relação, estudam associação e não causalidade. E isso tem que ficar bem claro. O estudo de causalidade são os estudos tipo ensaio clínico. E aqui, de novo, a medida de associação, que é o odds ratio. E o que eles viram lá é que há uma associação inversa entre o nível, entre a atividade física e o câncer de mama, ou o risco de desenvolvimento de câncer de mama, tanto entre mulheres negras quanto em mulheres caucasianas. Ali em 2005, já faz 10 anos, portanto, que há também um estudo de caso-controle que evidencia que a atividade física é um importante fator de risco negativo para o desenvolvimento de câncer de mama, tanto em mulheres caucasianas quanto em mulheres afrodescendentes. Então, sobre caso-controle, era isso, para ter uma ideia de como ele é exatamente o contrário dos estudos de coorte. Então, eles partem de uma população que já tem o desfecho, comparam com uma população que não tem desfecho e fazem um histórico dessas duas populações e um comparativo disso. Por hoje era isso. Até a próxima, nem 10 minutos.